Ok, pessoal, nós estamos voltando agora para a segunda parte da aula Santificação, Meios da Graça. Então, vamos agora, nesta segunda parte, falar um pouquinho mais das questões dos modos verbais para nós entendermos a santificação. Tá? Repito, não é nada difícil, não. A gente aprende isso, basta praticar um pouquinho que a gente vai conseguir aprender. Então, a santificação é monergista ou sinergista? Nós falamos na aula passada a respeito desses termos. O que é um termo monergista? É quando uma única pessoa atua, ela age. No caso, em relação a Deus e ao homem, nós podemos dizer que, quanto à redenção, Deus é monergista. Ou seja, a redenção depende exclusivamente de Deus, é Ele quem realiza. Da mesma forma, a justificação é monergista. Então, nós não respondemos à justificação. É lógico que nós aceitamos a justificação pela fé, mas a justificação não é meritória. Se a justificação fosse meritória, ou seja, que se nós tivéssemos méritos na justificação, aí nós seríamos sinergistas com relação à justificação. Então, uma ideia monergista é aquela ideia de que Deus opera independente de nós. A ideia sinergista é que Deus opera, porém nós cooperamos com Deus. Então, é isso que nós queremos analisar hoje, se a santificação ela é monergista ou sinergista, ou seja, na santificação nós cooperamos com Deus ou não cooperamos com Deus. Na justificação nós não cooperamos, tá? É uma decisão de Deus em nos justificar, não há méritos em nós, os méritos são de Cristo. Então, no plano de redenção, olha só, presta atenção nisso. No plano de redenção, o imperativo sucede, ou seja, vem depois do indicativo. O que nós queremos dizer com isso? Que todas as vezes que tem um mandamento, tem uma ordem, tá? Então, Deus diz assim, por exemplo, buscai as coisas que são de cima. Então, o verbo está no imperativo. Buscai as coisas que estão de cima. Então, veja, esse buscai, antes do buscai, nós tivemos um indicativo. Então, tudo isso nós vamos ver aqui ainda hoje, tá? Então, um exemplo aqui. Deus realizou a crucificação do velho homem em Cristo. Então, o que Deus diz? Eu faço. Ou seja, Deus realizou isso. Eu planejo, eu decreto. Então, por causa desse indicativo, né? Quando Deus diz eu faço, o verbo está no indicativo. Eu planejo, tá? É uma ação divina. Deus faz, Deus planeja, Deus decreta. Por causa desse indicativo divino, ele vai lançar para nós um imperativo, ou seja, ele vai dizer a nós que nós devemos proceder a partir daquele momento de tal forma. É uma ordem, é uma exortação, é um pedido, mas um pedido para que você execute. Então, Deus realiza a crucificação. Em Cristo, ele crucificou o nosso velho homem. Então, veja, eu não me auto-crucifico. A crucificação é divina, tá? Não tem como eu me auto-punir. Então, a punição do velho homem ocorreu em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, e quem realizou isso foi Deus. Então, há um indicativo, eu faço, ou seja, Deus faz, ele planeja, ele decreta e ele cumpre aquilo. Quando ele cumpre, ele nos inclui nele, agora ele vai dizer, por causa disso, fazei morrer a vossa natureza carnal. Por causa do quê? Por causa daquilo que eu realizei na cruz do Calvário. Veja, na santificação, Deus não
não nos deixa para que nós estejamos buscando uma santidade a despeito de qualquer situação. Não, ele realiza antes e depois ele pede a santidade. Então, veja, a questão do indicativo, Deus no indicativo ele faz, ele realiza, ele planeja. Aí sim, ele vai, entre aspas, cobrar de nós uma posição, através de um mandamento. Mas vamos ver isso de uma forma mais específica. No item 2, por exemplo, Deus pode dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, veja, ele não dá um mandamento, ele não lança um imperativo, né? Porque o verbo fazer aí está no imperativo, para que nós nos viramos. Mais ou menos assim, vamos tentar ilustrar. Você é pai de um garoto, e esse garoto tem 2 anos, tá? E você fala para o garoto da seguinte forma: olha, eu já quero que você, a partir de agora, você vá até a televisão e liga o botão da TV, ok? Agora tem apenas 2 anos, ele ainda não tem capacidade para isso. Então, primeiro, você não pode cobrar dele essa ação. Então, não adianta você chegar para uma criança e dizer: não, você vai fazer isso. Eu ordeno, isso é um imperativo, fazer isso, ou seja, ligue o botão da televisão. Então, veja, o que acontece? Ele não tem essa capacidade, tá? Mas veja só, a partir do momento que você proporciona para que ele possa realizar aquela ação, tá? A partir do momento que ele tem maturidade e você proporciona para que ele possa apertar o botão e ligar a televisão, e você diz a ele, ligue a televisão, e ele não liga, ele está sendo desobediente. Então, vamos pegar essa ideia aqui para a gente desenvolver essa questão, então, da santificação. Vamos caminhar um pouquinho mais, tá? Vejam lá. O modo indicativo transmite uma ação certa e real. Então, quando Deus diz, eu proporciono isso, eu crucifiquei o velho homem, ou seja, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então, Deus, no modo imperativo, ele transmite a ideia de uma ação certa e a ideia de uma ação real. Então, nós não temos dúvidas com relação à morte de Jesus na cruz do Calvário. Todos nós temos essa convicção. Foi uma ação certa e real que Deus operou. Então, eu opero, eu realizo a obra através do meu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então, esse é um modo indicativo de Deus realizar, de Deus fazer. E porque ele faz, agora ele pode lançar para nós um imperativo, ok? O modo imperativo transmite uma ordem, um pedido, uma exortação ou um conselho, tá? Mas vamos entender o imperativo como sendo o quê? Uma ordem, como sendo uma exortação. A pessoa falante exige algo, exprimindo o que quer que a outra pessoa faça. Então, quando Deus fala, fazei, pois, morrer, é um imperativo, é uma ordem. Mas esse imperativo, ele está apoiado numa ação que Deus realizou antes. Então, guardem essa informação para que nós não entendamos que a santificação é fruto do meu esforço. A santificação é uma ação combinada, então até poderíamos arriscar a ideia de dizer que a santificação é sinergista, mas, volto a dizer, o termo sinergismo significa uma combinação
em que ambos operam em pé de igualdade. Então, é como se Deus realizasse 50% da santificação e nós realizássemos 50% da santificação. Só que, com relação à santificação, não é assim. Deus realizou toda a parte maior, a responsabilidade maior, que foi mediante a obra do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Essa responsabilidade maior ela é exclusiva de Deus. Então, nós entramos com a nossa resposta, mas aquilo que nós estamos fazendo é muito pequeno em relação àquilo que Deus fez, e Deus faz e realiza por nós. Então, é isso que nós devemos entender, que nós respondemos à santificação, Deus ainda nos dá os meios da graça, como nós vimos, os meios particulares, os meios públicos, tudo isso são ferramentas que Deus nos deu para que nós possamos ser santos como Ele é santo. Então, no indicativo, Deus faz. A ação central é de Deus. É uma ação certa e é real. E é real. Então, ninguém aqui vai duvidar, por exemplo, a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Muito bem, nós falamos que a morte de Jesus ela é substitutiva, porém, ela é também uma forma de Deus nos identificar em Cristo. Então, Deus nos incluiu em Cristo. Isso é chamado no meio calvinista de união mística com Cristo. É um mistério que Deus realizou, algo que nós não podemos explicar usando a lógica. Deus, de forma misteriosa, nos incluiu em Cristo, nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Então, a morte é substitutiva, ele me substitui, porém, Deus me incluiu nele. Então, há uma identificação, há uma substituição e uma identificação, como nós já falamos. Então, por que eu posso cumprir o imperativo de Deus com relação à santificação? Porque a maior parte ele realizou, tá? Então, nós poderíamos dizer que a santificação, não sei se podemos usar esse termo, mas é levemente sinergista, ok? Apenas para vocês terem uma ideia do enfoque que eu estou dando. Por que é levemente? Porque a maior parte da realização para a nossa santificação, a responsabilidade é de Deus. Nós ficamos com o mínimo, e esse mínimo que fica conosco é com base naquilo que Deus realizou. Essa é a ideia da santificação. Então, vejam, vamos analisar agora Colossenses 3:1. Olha só o que Paulo vai introduzir aí no capítulo 3 para os membros da igreja de Colossos. Portanto, se fostes ressuscitados,